Nesse vídeo, eu vou te mostrar o porquê o Bispo Bruno Leonardo é um exemplo de fé e perseverança. Esse não é um vídeo apenas para você conhecer a história do Bispo Bruno Leonardo, mas é um vídeo para te motivar a não desistir dos seus sonhos e objetivos. O meu objetivo nesse vídeo é te mostrar que existe um Deus que levanta o pobre do pó e ergue o necessitado para o fazer se assentar em lugar de príncipes, como diz o Salmo 113. O bispo Bruno Leonardo e o pastor Antônio Júnior, para mim, são os dois maiores exemplos de fé e perseverança aqui no YouTube. Eles tinham tudo para desistir dos seus sonhos, mas não desistiram. Se você quer que eu faça um vídeo como esse do Bispo Bruno Leonardo, falando sobre o pastor Antônio Júnior ser também um exemplo de fé e perseverança, deixe aqui nos comentários, eu quero um vídeo sobre o pastor Antônio Júnior. Eu sou o pastor Elton Bueno e assim como o pastor Antônio Júnior e o Bispo Bruno Leonardo, a minha missão aqui no YouTube é abençoar a sua vida. Por isso eu trago conteúdos aqui no YouTube para motivar a sua fé, a crer em um Deus que, além de nos salvar através do seu Filho Jesus Cristo, nos trata como filhos e tem muito prazer em nos abençoar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas quer receber uma renovação de Deus em sua vida, se inscreva agora e em menos de 30 dias, ouvindo as minhas ministrações, Deus vai mudar a história da sua vida. Eu quero que você continue até o final desse vídeo comigo, porque eu vou fazer por você uma das coisas que eu mais amo, orar. Então já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no meu momento particular com Deus, eu vou falar de você para Ele. Aqui no canal, eu gravei um vídeo que tem como título Como o Bispo Bruno Leonardo se tornou milionário e passou a ter o maior canal cristão do mundo. Muita gente achou que eu tinha feito o vídeo para falar mal do Bispo Bruno Leonardo. Na capa do vídeo está escrito como ele se tornou milionário. E quando assistiram o vídeo, viram o quanto eu admiro esse profeta do Senhor. O vídeo tem milhares de comentários negativos e positivos. E eu estou me esforçando para responder a todos. Algumas pessoas não entenderam o motivo da capa, e eu vou até colocar aqui para você ver, se você ainda não viu. Eu sei que muita gente acha um absurdo um pastor ser milionário, e por isso ficaram horrorizadas com essa capa. Eu não quero entrar no assunto do dinheiro em si, mas pensa comigo. Se o Bispo Bruno Leonardo tem mais de 15 milhões de inscritos aqui no YouTube, você concorda que somente pelos números de inscritos isso já faz dele um milionário? Agora eu vou te contar a história do Bispo Bruno Leonardo e dizer para você o porquê ele é, para nós, o maior exemplo de fé aqui no YouTube. Nós vamos assistir juntos o vídeo Como o Bispo Bruno Leonardo se tornou milionário e passou a ter o maior canal cristão do mundo. Mas olha só, mesmo que você já tenha assistido esse vídeo, fica aqui comigo, vamos assistir juntos, porque eu ainda quero abençoar a tua vida com uma oração forte e poderosa nesse vídeo. E te garanto que vai ser muito gostoso nós assistirmos juntos, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas do que eu falei nesse vídeo. Você conhece o Bispo Bruno Leonardo? Ele é dono do maior canal cristão do mundo, ultrapassando os 13 milhões de inscritos aqui no YouTube. Além de ser dono do maior canal cristão do mundo, o Bispo Bruno Leonardo tem o canal cristão que mais cresce aqui na plataforma. Por exemplo, em um único mês, ele ultrapassou o pastor Antônio Júnior aqui no YouTube, que passou a ser o segundo maior canal cristão aqui na plataforma. E hoje eu vou te contar como o Bispo Bruno Leonardo conseguiu ser monetizado aqui no YouTube. Eu quero te motivar a assistir esse vídeo até o final. E eu te garanto que os seus sonhos que morreram vão ressuscitar. Então, como foi que o Bispo Bruno Leonardo chegou a ter o maior canal cristão do mundo aqui no YouTube? Em primeiro lugar, ele teve que se reinventar, recomeçar. Você já teve que enfrentar essa dificuldade? Ele era bispo da Igreja Universal do Reino de Deus
do bispo Edir Macedo. Isso aqui deu o que falar. Mas primeiro eu quero comentar uma coisa, né? Quando eu gravei esse vídeo, em dezembro de 2022, dezembro, ele tinha 13 milhões. Ele já ultrapassa os 15 milhões. Ou seja, é como cresce 1 milhão por mês, né? Mais ou menos isso. Meu Deus do céu, incrível, Ele né? tinha toda uma história lá na Igreja Universal. E, de repente, essa história acabou e ele teve que começar do zero. Daqui a pouquinho eu vou te contar o que aconteceu para ele sair da Igreja Universal. Então ele teve que se reinventar. E todos nós passamos por isso. Termos que nos reinventar e recomeçar. Isso é um desafio para todos nós. Em segundo lugar, ele teve que perseverar. Começando um canal aqui no YouTube com poucos inscritos, poucas visualizações, parecia que não ia dar certo. Ele travou uma batalha intensa com o recomeço. Porque no recomeço, você não tem as facilidades que você tinha antes. E tudo é novidade. E muitas situações e obstáculos vieram para ele desistir. Quando ele estava no anonimato, lá no início, quando o bispo da Igreja Universal, ele teve que enfrentar uma difamação terrível. Então, ele trava uma batalha intensa com a justiça para conseguir os seus direitos. E a justiça nega. Então, o bispo Bruno Leonardo tem sua vida financeira completamente derrubada. Ele fica sem dinheiro, sem condições financeiras para se reerguer. Então ele recorre da fé para dar o seu primeiro passo para chegar onde ele está hoje. Ele vê pela fé o que ele tem hoje. E você tem feito isso? Você tem vivido pelo que você vê ou pelo que você crê? As difamações, as acusações que você vive, as derrotas que você passa ou que tem passado, tem feito você desistir, parar? Ou você é como o bispo Bruno Leonardo, que pega força de onde não tem força, como combustível para ir além. Faça isso e você vai viver aquilo que é o seu sonho. Pegue força de onde você não tem força. Da difamação, você pode chegar ao sucesso, como aconteceu com o bispo Bruno Leonardo. E quando ele começa a crescer, em terceiro lugar, ele enfrenta a perseguição. A perseguição, ela faz parte da vida de todos aqueles que alcançaram o sucesso. Ele trava uma batalha terrível com uma igreja que tem o mesmo nome da igreja dele, IBAN. E o que acontece? Ele mais uma vez recebe vitória. Nessa situação, ele ganha a causa na justiça. E o bispo Bruno Leonardo continuou crescendo. E assim, hoje ele é e tem o maior canal cristão do mundo aqui no YouTube. Eu sou o pastor Elton Bueno e assim como o bispo Bruno Leonardo e o pastor Antônio Júnior, eu tenho a missão de levar a palavra de Deus, trazer conhecimento bíblico e te abençoar aqui no YouTube. Você pode estar se perguntando, se o vídeo é sobre o bispo Bruno Leonardo, por que você está falando tanto do pastor Antônio Júnior? Porque o pastor Antônio Júnior foi o meu primeiro referencial aqui no YouTube. Antes mesmo de conhecer o bispo Bruno Leonardo, eu já conhecia a história de superação do pastor Antônio Júnior. Quer que eu grave um vídeo contando como o pastor Antônio Júnior conseguiu ser monetizado aqui no YouTube e ter o maior canal cristão do mundo na época? Então deixa aqui nos comentários. Eu quero ver um vídeo sobre o pastor Antônio Júnior, como ele conseguiu também ser monetizado e chegar a ter o maior canal cristão aqui no YouTube. Talvez você até já tenha desistido ou está pensando em desistir. Mas assim como eu me inspirei no pastor Antônio Júnior e no bispo Bruno Leonardo, você também vai se inspirar e vai voltar para o seu objetivo e conquistar os seus sonhos. O pastor Antônio Júnior e o bispo Bruno Leonardo fazem a oração da manhã, a oração do dia, a oração da noite para abençoar a tua vida. E eu sei que você que acompanha o bispo Bruno Leonardo e o pastor Antônio Júnior são pessoas de oração. Por isso eu não quero terminar esse vídeo sem que antes eu ore por você. Chegou a hora
em que você vai receber uma oração forte, de fé, uma oração que vai mudar o quadro da tua vida. Talvez você chegou aqui apenas por curiosidade, para conhecer a história do Bispo Bruno Leonardo, mas esse é o momento que Deus reservou para te abençoar. Eu não sei qual é o tipo de dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei se hoje você é alguém que não tem condições nenhuma financeiras para realizar os teus sonhos. Por que que o bispo Bruno Leonardo é o maior exemplo de fé aqui no YouTube? Porque ele não tinha condições financeiras para iniciar os seus projetos e os seus sonhos. Se você observar o bispo Bruno Leonardo lá no Facebook, nos primeiros vídeos, você vai ver pela aparência dele o quanto ele era ainda pobre, necessitado. Você vai ver que ele não tinha a aparência que ele tem hoje de uma pessoa próspera. Porque, queridos, o homem não é como Deus. O homem, ele olha para o que é aparente. Eu não julgo as pessoas pela aparência, mas eu observo a humildade, a simplicidade das pessoas, principalmente a simplicidade, porque humildade não tem a ver com você ter condições financeiras ou não. Mas eu percebo quando alguém não era nada e Deus levanta essa pessoa, como Deus honra. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você é muito julgado pela tua aparência. Você é julgado como um pobre, como ter cara de pobre, ser pobre. Mas Deus, Ele pode mudar essa situação. Talvez o teu problema não seja financeiro, teu problema seja uma enfermidade. Talvez você precisa de saúde hoje, talvez a tua vida familiar esteja um caos. Deus vai mudar essa situação agora. Você vai seguir esse exemplo de fé do Bispo Bruno Leonardo e não vai desistir dos seus sonhos, não vai desistir daquilo que você deseja e Deus vai te honrar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar o Salmo 23 sobre a vida dessa ovelha que me ouve. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o pastor dessa ovelha, nada vai faltar para ela, nem coisa grande, nem coisa pequena. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor, ovelha querida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que essa fé que motivou o Bispo Bruno Leonardo a não desistir e a continuar crescendo cada dia mais, pregando o Evangelho do Senhor, que essa fé inunde a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.